Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje o tema está falando sobre testemunhando com poder. Amém? Mas antes de falar, entrar na mensagem de Deus propriamente dita, queria aí agradecer a visita. Eu não sei se a visita, né? Já é da casa. Betão e a Cláudia, sejam bem-vindos, fique à vontade, é a casa do Pai. Deixa eu ver se tem mais algum visitante. Não, já é de casa, todo mundo é de casa, amém? Glória a Deus, fique à vontade. Vamos glorificar o nome do Senhor juntos, né? Porque aqui na terra é um exercício, né? um estágio, né? O que vai para valer mesmo é lá no céu. Imagina lá no céu, né? A multidão reunida, eu creio que vai ser, nossa, incontável, né? Gente que você nunca viu, mas é igual aqui na terra, né? Mas tem aquelas pessoas que você, primeira vez que você vê, você fala, nossa, parece que eu já te conheço faz muito tempo, né? Você tem essa liberdade aí, eu creio que lá no céu vai ter também, né? Lá a gente vai rever, né? Pessoas que já se foram, enfim, vai ser uma grande festa. E eu falo dos estágios também da festa aqui na terra, né? Olha só, o Antigo Testamento tinha festa para isso, festa para aquilo. Hoje nós somos festeiros também. Mas é tudo estágio, porque para valer mesmo vai ser lá no céu. Amém? Por isso que nós temos que festejar mesmo. Glória a Deus. Bom, testemunhando com poder. Eu separei aqui um versículo para a gente começar, Atos 1:8. Eu queria que vocês acompanhassem. Na versão aqui, né, que eu tirei, King James atualizada, Atos 1:8 diz: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha, aqui já falou essas duas palavras do tema, né? Contudo recebereis o quê? Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas. Testemunhando com poder. Eu queria, vamos assim, explicar, trazer um esclarecimento, um diálogo aí, sobre o que é ser testemunha, o que é testemunhar. Aí eu queria falar aqui, para começar, qual é a diferença entre testemunha e testemunho. Aí falar aqui, testemunho, do latim, testimonio, significa ação ou resultado de testemunhar. Depoimento é um meio de prova consistente na declaração feita por terceiro. Aí tem um exemplo aqui, o teu testemunho foi precioso, vou obter o testemunho do vizinho. E agora testemunha, a diferença de testemunho e testemunha. Testemunha é a pessoa chamada a depor, pessoa que presenciou, viu ou ouviu alguma coisa. E como são classificadas as testemunhas? Aí tem os 3 tipos de testemunhas, de pessoas que viram ou ouviram, né? Presencial. Presenciou o fato, estava na cena do crime. Né? Vocês veem muito isso aí em filme policial, enfim. B, o segundo tipo, né? Referencial. Não viu ou presenciou, mas tem alguma informação sobre, por ter ouvido de outras pessoas. E o terceiro tipo de testemunha, referida, citada ou indicada como tendo presenciado o fato ou tem algum conhecimento. Amém? Quais os tipos de testemunho? Testemunho ocular e testemunho de ouvido. Você viu ou ouviu alguma coisa sobre o fato, sobre o que aconteceu.
Ocular, esse é o tipo de testemunho em que a pessoa que depõe presenciou diretamente os eventos que está relatando. Testemunha de ouvido. Neste caso, a testemunha não presenciou diretamente os eventos, mas ouviu algo que pode ser relevante para o caso. Amém? E vocês já viram filmes, ou não sei se aqui alguém já teve a oportunidade, né, de estar no júri popular, enfim. Quando a testemunha, né, vai depor algo, vem lá o policial, né, leva a Bíblia, faz lá a testemunha colocar a mão em cima da Bíblia, e aí fala aquela frase, né, que a gente já conhece de cor e salteado. Promete falar a verdade, nada mais que a verdade, nada além da verdade, somente a verdade. Aí a pessoa com a mão em cima da Bíblia fala, prometo. Aí ele se retira com a Bíblia e a testemunha senta e fala aquilo que viu ou que ouviu. Ela fez um juramento ali, sobre a palavra de Deus. É como se esse ato fosse falar assim, olha, se você falar mentira, né, ou verdade, você está aqui diante de Deus, não é? Você está diante do juiz, das testemunhas, tudo. Mas, sobretudo, você está diante de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Então, para essa aqui, você não pode mentir. Você pode até mentir, querer mentir para o juiz, para os promotores, para os advogados, para as testemunhas, enfim, para o júri. Mas para Deus, não. Amém? E aqui, quando alguém é chamado para depor, né, que é requerido, né, que foi o que eu falei aqui, que é indicado, a pessoa referida, né, a testemunha referida, o promotor ou o advogado manda chamar essa pessoa para falar aquilo que viu ou que ouviu. E aí, aquela sabatina toda, a pessoa é sabatinada pelo promotor, pelo advogado, né, de defesa, de acusação, enfim, até o juiz, né, dar a sentença. Até aquele processo todo. Mas eu não queria ficar somente nas minhas palavras. Eu preparei um vídeo de um filme que é muito importante, muito bom, que é Deus Não Está Morto 2. Eu não sei se vocês assistiram, eu já assisti, isso foi muito bom, eu pretendo reassistir novamente, assistir novamente, né? Porque é muito bom, ele é cheio de riquezas e detalhes. E esse trecho do filme que vai passar aqui agora, escutem, prestem atenção, porque é muito importante para a gente colocar assim como parte da mensagem de hoje. Amém? Glória a Deus. Não sei se vocês não conseguiram entender. Quem não assistiu, ou quem já assistiu, assista novamente. Quem não assistiu ainda, assista. É muito importante aí que foi falado. Você viu, não sei se vocês entenderam no finalzinho. O cara era ateu. A testemunha era ateu. Ateu até ser revelado as Escrituras de uma forma que ele não esperava. Porque até então ele havia trabalhado cientificamente. Aquilo que a pessoa estuda, que trabalha, que faz, já conhece de cor. Mas pega um livro como a Bíblia, como se fosse um livro qualquer, né? E ele tentou realmente achar alguma falha, alguma coisa, assim como o advogado lá de acusação, né? Queria pegar ele ali de jeito, enfim. Mas vocês viram ali que, até anotei aqui, achei legal a frase. Análise forense de declarações. E aí eu vi um outro filme que como é que fala? Esse analítico aí, né? Esse detetive, por exemplo, esse detetive investigador que investiga, né, o que aconteceu, pessoas, né? Enfim, esses casos aí, pessoas que já partiram, enfim. Ele falou a mesma coisa, falou, olha, se tiver duas pessoas na cena do crime, pode até ser que num caso desse de testemunha, uma combina com a outra e fala, ó, eu tenho que falar e você tem que falar igual o que eu vou falar. Mesma coisa.
E aí consigam, né, enganar todo mundo, enganar o juiz e tal. Mas quando, em se tratando de quatro evangelhos, 4 pessoas, 4 testemunhas diferentes, em perspectivas diferentes, por isso que você vai ver, às vezes, que um capítulo fala alguma coisa e a referência em outro livro, né, outro evangelho, vai falar um pouquinho diferente. E falar, mas está divergendo? Poxa, a informação aqui em Lucas estava um, em Mateus está outro, em Marcos outro, enfim, em João outro. E aí, com essa explicação, a gente vê que realmente é assim que acontece. Porém, imagino, eu falar do meu jeito, é como se fosse um quebra-cabeça. Você pega uma peça aqui, uma informação, pega outra peça ali, outra informação, outra aqui, e encaixa. E aí você vai ver que casa certinho, no total, no geral, todas as informações completam, e aí dá o veredito. Amém? E falando em testemunho, tá? Em testemunho. Eu achei muito importante isso aí, porque eu vou antecipar que eu ia ler mais para frente, mas quando Tomé teve um encontro com Jesus após ele morrer, ressuscitar, né, e aparecer para os discípulos, Tomé, ele ficou duvidando ainda, né? E aí Jesus falou, olha, toca aqui na minha ferida, toca aqui no meu lado, tal. E aí Tomé tocou, e aí glorificou, né, a Jesus e falou assim, olha, realmente tu és, né, o Messias, tal, enfim, reconheceu. E aí Jesus falou, olha, está em João 20, 29. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, por que me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque nós somos essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Nós não estávamos lá presentes, nem mesmo nessa cena de Tomé. Né? Tomé, ele foi lá e tocou, viu Jesus, tal, e acompanhou tudo ali. E nós fazemos parte dessa turma aí que não vimos, mas cremos. Mas como que nós podemos crer? Alguém fez um questionamento uma vez. Como que nós podemos crer num livro que fala de uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, enfim, né, que a gente não viu, não sabe que um livro pode ter inventado histórias e tal? Bom, aí a gente sabe, hoje a gente sabe o porquê. Mas as pessoas aí fora não sabem, não entendem. Não entendem, não sabem. Mas nós entendemos e sabemos. Amém? Em João 16, 27, diz assim, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. O próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Tem um versículo, eu vou até antecipar ali, está ali também, mas ela fala assim, olha, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado ou será condenado. A crença aí é uma questão de decisão, de opinião, ela é pessoal. Tem pessoas que você pode pregar o evangelho, você pode fazer, se preparar, ler a Bíblia, estudar, fazer jejum, oração, não sei o que e tal, e vai lá e pregar, com o intuito de que a pessoa aceite a Jesus, seja salva, enfim, parará. Aí você vai lá e faz tudo isso, e chega lá e a pessoa, não quero. Não é por força nem por violência, amém? Então a pessoa não aceita, não reconhece. Por quê? Porque não é nós que convencemos o pecador do pecado. Não é nós que trazemos uma pessoa ao arrependimento simplesmente pelas nossas palavras, por nosso convencimento. Amém?
Mas esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando naquela pessoa. Vocês, não sei se vocês já tiveram experiência, mas quando fala assim que um vai lá na frente, rega lá a plantinha, outro vai lá, né? Vai lá dar uma podada, tira os bichinhos lá, põe vitamina assim, na terra, enfim. E o outro vai lá e colhe. Olha só. A pessoa que colheu, dá a impressão que ela que leva o mérito de tudo. Ela não precisou regar, cuidar lá, tirar os bichinhos, enfim, cuidar da terra. Não precisou fazer nada. Foi lá só e colheu. Né? Mas teve aquelas pessoas que trabalharam antes. E aí que está o segredo. Você prega o evangelho a toda criatura. Amém? Amém? Temos que pregar. Você vai lá e prega. Aí pregou e foi com aquela eloquência toda, com aquele conhecimento da palavra de Deus, aquele domínio da espada, né, do Espírito. Foi lá e pregou. Falou, bom, isso aí está no papo. Então, de tudo que você ouviu, tal, você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quer receber Ele na sua vida como seu Senhor, o único Senhor, Salvador, Redentor, enfim. Eu falo, não. Aí você fala, puxa vida aqui. Eu pensei que era fácil, porque eu pensei que era usado por Deus, e à medida que eu abrisse a minha boca, o Espírito Santo me tomava e falava e convencia essa pessoa. Mas nem sempre é assim. Amém? Deus, Ele vai trabalhando. Vai trabalhando. Vai trabalhando. Às vezes a pessoa endurece o coração. E chega um determinado tempo, e ela não vê mais saída, e aí ela se rende. Eu vi um testemunho, vamos dizer assim. É uma mensagem, um testemunho de uma pastora que falou que lá no Rio de Janeiro, que ela desceu lá no barraco e sabia que tinha um rapaz lá que estava terminal, por causa das drogas. E a mãe dele, né, recebeu essa pastora, tal, né, a fim de que se recuperasse o filho, se curasse, enfim. E a pastora foi lá, e o menino falou assim, olha, não quero ouvir falar de Jesus. Aqui, no meu barraco. E a pastora teve a sabedoria. Olha só o que ela fez. As coisas loucas, né? Parece que a gente tem que dar uma de louco, né? De tolo para ganhar o tolo, enfim, a Bíblia fala. Mas a pastora fez o seguinte, ela falou, ó, tá bom, eu vou lá no seu barraco, falou para a mãe, né? Eu vou no seu barraco, e ali eu vou fazer aquilo que Deus colocar no meu coração. Mas eu não vou falar para o menino de Jesus, não vou pregar para ele de Jesus. A estratégia dela, ela pregou para Jesus do lado de fora do quarto lá do menino, no barraco. Então ela não estava pregando para o menino, ela estava pregando para Jesus. Entendeu? E começou a pregar e falar, e aí começou a falar a palavra de Deus. E falou com eloquência, e falou, e o menino só ouvindo. Mas o menino não retrucou porque sabia que não era com ele. Estava pregando para Jesus, então deixa ela pregar para Jesus aí. E aí, pregou, foi um dia, outro, enfim. Aí um dia ela falou assim, olha, eu vou lá, mas o menino ele tá definhando, porque ele não está se alimentando. Ele precisa comer alguma coisa. E aí eu preciso levar alguma coisa para ele comer. E aí, a caminho, tinha um menino vendendo caqui. E aí o menino vendendo caqui, ela falou assim, ô menino. Aí eu falei assim, ó, caqui acho que ele come. Ô menino, quanto que é a caixa de caqui? A menina falou assim, ó, 10 real. Ela falou, mas 10 reais está muito caro. Faz o seguinte, ó, faz 2 caixas por 10 reais, eu compro. A menina falou, tá bom. Foi lá, comprou os caquis. Isso numa associação que estava a caminho do barraco lá. Levou o caqui para o menino. E aí, quando ela chegou lá no barraco, bateu na porta, ninguém atendeu, a mãe não estava, só estava o menino. E aí ela falou, olha, ô menino, eu trouxe uma coisa aqui para você, não sei se você gosta não, mas eu trouxe caqui para você. Quando ela falou que trouxe caqui, o menino deu um grito,
E falou, ele existe, ele existe, ele existe. E ela não entendeu por quê. Aí depois ela foi procurar saber, por que você está falando assim? Aí o menino falou assim, olha, porque eu conversei com aquele... Aí ele até xingava Deus. Deus até permitiu ser xingado para que fizesse a obra aquele menino. Porque Deus sabe e conhece o coração da pessoa. Amém? E aquele menino estava muito revoltado. E ele xingava Deus e falava assim, olha, se você não mandar... se você mandar aquela gorda aqui trazer caqui para mim, aí eu vou acreditar que você existe. E foi do jeito que ela fez. Aí ela entendeu que Deus já tinha ouvido a oração dele, tinha usado ela sem saber, levou o caqui para o menino. Passou por 6 horas da tarde, um negócio assim, ou 6 horas passou desse evento, o menino veio e faleceu. Mas antes ele confessou Jesus como seu Salvador. Deus salvou e recolheu. Essa pastora saiu à procura daquele menino que estava vendendo caqui na associação. E aí perguntava para um, para outro, vocês viram aquele menino que estava vendendo caqui aqui? Vender caqui aqui. Mas foi uma redundância. E aí todo mundo falava, não tinha nenhum menino aqui. E outra, caqui está fora de época, não tem caqui nessa época. E aí ela entendeu que estava barganhando com um anjo. Ela pechinchou com o anjo a respeito dos caquis. Mas ela percebeu que foi um milagre que Deus usou ela para levar até o menino e para que o menino fosse salvo. A estratégia que ela usou de pregar para Jesus, né? O sentimento que ela teve de comprar o caqui e levar para o menino. Tudo foi obra de Deus. Nada foi por acaso. Sempre tem um propósito de Deus nas nossas vidas ou pelas nossas vidas. Amém? Voltando ao tema aqui, quero falar sobre testemunhas. Nós fazemos parte das testemunhas que não vimos, mas ouvimos falar. Amém? O que convence o homem do seu pecado? Quem convence o homem do seu pecado, melhor dizendo? O Espírito Santo da verdade. Amém? Se o Espírito Santo habita em nós, assim que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Amém? E Ele nos convence do nosso pecado. Automaticamente, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você fala em novas línguas, aquilo por isso que o nome fala batismo, né? Vamos dizer assim, você foi batizado, foi selado, você foi colocado em você uma certeza, uma convicção que ninguém tira, ninguém arranca de você. Podem tirar tudo de você, até a sua vida, mas não tira a sua convicção, porque você está convicto daquilo que você recebeu na sua vida, que é o batismo com o Espírito Santo. E Ele testifica com o nosso espírito que somos os filhos de Deus. Amém? Então, se nós nunca vimos Jesus pessoalmente, assim como aquele pessoal viu da época, assim como Tomé, né? Mesmo duvidando, mas depois que ele tomou, ele tocou, né? Melhor dizendo, de Jesus. Quanto mais nós que não ouvimos, mas temos o Espírito Santo que nos convence, que nos diz, nos mostra, nos orienta, nos guia sobre a verdade da palavra de Deus. Amém? E se a palavra de Deus diz, e se o Espírito Santo convence, quem vai dizer ao contrário conosco? Quem vai falar para nós que é aquilo que nós temos em nós é mentira, que a palavra de Deus não é para acreditar? Enfim, quem vai convencer disso? O inimigo, ele tenta de várias formas distorcer, desvirtuar, tirar essa convicção, essa crença que você tem, de várias formas. Os pratos, as bandejas que ele oferece, né, aí no mundo, são tantos, que se você não se atentar, não prestar atenção, você tira o foco de Deus, da palavra de Deus, e fica com foco nesse mundo, das coisas desse mundo.
né? Outro dia eu preguei aqui sobre atração, né? Atrair. Nós temos a gravidade, vocês lembram? Que a gravidade da Terra puxa para baixo. Então, as coisas desse mundo nos puxam para baixo. Mas as coisas de Deus, ela nos leva para Deus, para o alto, para cima, para as coisas do alto, para onde Deus quer que nós vamos, né? Nós iremos algum dia. Amém? Então, nós temos que continuar crendo, acreditando na palavra de Deus. E como nós podemos continuar crendo e acreditando? Nos alimentando da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, observando, estudando a palavra de Deus. Amém? Ouvindo a palavra de Deus, enfim. Vamos estar focados na palavra de Deus. Amém? Alguns anos depois que Jesus ascendeu para a glória, foi no começo da época da igreja primitiva, né? A primeira igreja cristã, enfim, que foi, né, se espalhando aí pela terra. Teve o período, a época da Inquisição, da perseguição, das mortes, que vocês já ouviram falar, né, das piores formas dos cristãos, e até ele citou aí a testemunha, né, o detetive, ele falou, olha, pessoas que sabiam, que viram na época, e ninguém tem os relatos dele, mas eles seguraram até o fim, até a morte. Aquilo que eles viram, ninguém tirava aquilo deles. E mesmo depois disso, até os dias de hoje, nas perseguições aos cristãos, muitos cristãos estão morrendo aí pelo mundo, mas eles não renunciam à palavra de Deus, à fé cristã, aquilo que eles têm, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus na vida deles. E nós devemos fazer a mesma coisa, amém? Igreja, nós temos que continuar crendo, amém? E levando esse evangelho adiante. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Um dia nós fomos alcançados e aceitos por Deus. Da mesma forma a turma aí fora. Por pior que seja a pessoa aí fora, por pior que seja, para a gente é fácil julgar. Às vezes a situação que a pessoa está passando na vida dela, naquele momento, se você for ver o contexto familiar, o contexto social, algumas coisas, alguns traumas que aconteceram com aquela pessoa, levaram ela a fazer as coisas que ela faz hoje. Só que quem vê assim, já vai julgando, vai atirando pedra, vai crucificando muitas vezes. Mas independente do que a pessoa tenha feito, o caminho que ela tenha feito, percorrido para chegar onde chegou, nós temos a certeza que ainda há salvação para essa pessoa. Quando Jesus estava lá na cruz, né, com seus braços já presos, mas abertos, presos, né, nos pregos, mas de braços abertos, e contemplando todo aquele povo rindo, os soldados, aquele povo, enfim, zombando. E ele falava para o pai, pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Só que quando ele estava ali, olhando as pessoas, ele não estava vendo só aquelas pessoas. Ele estava vendo aquelas pessoas desde o começo da humanidade. Estava vendo aquelas pessoas que vão vir até a volta dele. E ele falava, pai, perdoa todos. Todas as gerações, todas as pessoas, perdoa todos, porque eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, eles se arrependiam rapidinho e vinham para o Senhor Jesus. Tem pessoas que relutam, endurecem o coração, e acontecem situações, e em um determinado ponto, a pessoa está lá no fundo do poço e acaba se entregando a Jesus, e Jesus começa a fazer a obra na vida dela, e aí ela é restaurada, e ela é aceita de volta à sociedade, enfim, Deus faz um reboliço, né, na vida dela. E aí elas falam, puxa vida, se eu soubesse que era bom assim, eu já teria aceito Jesus lá atrás, há 10 anos, 20 anos atrás. Eu já tinha entregado a minha vida para o Senhor Jesus. Se eu soubesse que era tão bom assim. Só que a dureza do coração, a surdez, né, a sensibilidade à voz do Espírito Santo, leva a pessoa a agir dessa forma. Mas nós temos que acreditar
que ainda há solução para essa pessoa. Nós temos o papel, nós somos, sabe o que é o embaixador? Nós somos embaixadores dos céus. Você pega um embaixador aqui de uma nação, em outra nação, ele é representante daquela nação. Por exemplo, tem um brasileiro lá nos Estados Unidos. E aí ele está lá, o embaixador está lá representando o Brasil. Enfim, vice-versa, em outros países, todos os países, enfim. Nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Nós somos embaixadores, aqueles que representamos os céus na terra. O reino dos céus aqui na terra. Amém? E nós temos que agir como? Glória a Deus.